Olá, seja muito bem-vindo à minha página do YouTube. Já se inscreva, compartilhe, deixe seu like para que mais pessoas possam estar sendo abençoadas, edificadas por essa palavra. E hoje estarei passando para deixar uma breve palavra de meditação que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13. E a seguir, ele vai falar sobre a parábola do semeador, que diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora vou estar explicando sobre essa parábola, na passagem, da Bíblia, Jesus sempre fala por parábola, porque normalmente é muito mais fácil, nós entendermos o que está escrito dentro da palavra de Deus, através das parábolas, porque são textos ali bem simplificados, onde nós podemos entender melhor, acerca da palavra do Senhor. E aqui, na explicação da parábola, vai dizer assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem lhes será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de um modo percebereis, O que eu entendi por essa passagem aqui, porque muitas vezes, Jesus explicou por parábolas, porque muitas vezes ele explica, se fosse normal, ninguém iria entender, Mas ali pela a parábola fica mais fácil, e também que muitas vezes a gente ouve com o ouvido, a gente ouve, às vezes esquece, daquilo que foi dito, e às vezes nem acredita também, no que está sendo falado ali. E por parábola é um meio que nós, seres humanos, entendemos tudo de um modo mais fácil. Muitas vezes até um livro que nós estamos lendo ali, se tiver palavras bem simplificadas ali, um texto, nós iremos entender melhor. E assim é a palavra do Senhor, E seguindo a leitura, diz assim: Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendem com o coração, se convertem, sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Pois em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouviu e não ouviram. Atentei-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, né? Aqui tá falando que muitas vezes, né, a gente ouve a palavra, mas não guarda de dentro do nosso coração, né? E a palavra do Senhor fala que guardai a palavra do Senhor dentro do nosso coração, para que nós não possamos pecar contra Deus, né? Muitas vezes a gente só ouve normal e não guarda a palavra dentro do coração, né? E nem medita sobre ela. Aí vem o maligno e oferecendo as coisas do mundo ali e acaba tirando aquilo que a gente ouviu, né? E a gente não guardou, nem vigiou, né? Dentro do nosso coração, nossas vidas, né? E acabamos andando por caminhos que aparentemente achamos mais simples, né? Que é o caminho que as coisas do mundo nos oferecem, né? E ali acabamos piorando, né? Que muitas vezes achamos que o caminho mais fácil é o caminho que vai nos levar à salvação, mas não, é o caminho pelo caminho estreito, o modo mais difícil, qual muitas pessoas não querem seguir, preferem andar pelas coisas, fazendo coisas que ali seja mais fácil, aparentemente, aos seus olhos, né? Que vai nos levar à ruína, né? E seguindo, né, a explicação da parábola, né, aqui vai dizer assim, no versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Logo lhe se escandaliza, que se nós não guardarmos a palavra do Senhor, né, quando chegar os momentos difíceis, complicados, ali a gente vai deixar nos levar, né, pelas coisas que nos tira a paz, a angústia e as preocupações, e vai turbar o nosso coração dia após dia e não vai conseguir, né, tá enraizado diante da palavra de Deus, né? O que foi semeado entre os espinhos e o que ouve é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero, né? Aqui está dizendo, né, que muitas vezes, né, as pessoas são levadas pelas as paixões do mundo e acaba ali sendo sufocado, né, fascinado pelo brilho e falso brilho das coisas do mundo, né, e acaba ali deixando-se levar pelas coisas do mundo e acaba se esquecendo de colocar o seu coração verdadeiramente em Deus, né? Nós não estamos aqui falando de religiosidade, nós não estamos falando de sermos religiosos, porque a palavra de Deus vai muito mais além do que sermos religiosos, né? Que guardar a palavra do Senhor dentro de nós significa, na minha percepção, né, sermos uma pessoa íntegra, termos caráter, né? Não é simplesmente pela aparência que nós somos, né? Muitas vezes as pessoas olham a aparência das pessoas, mas o Senhor, Ele olha, se atenta para o nosso coração, né? Não adianta você ter uma aparência de pessoas santificadas se o seu coração é escuro, você pratica o mal contra o seu próximo, né? No particular, só Deus conhece o seu coração, né? Não adianta ter uma aparência de santidade entre as pessoas e no seu particular você é totalmente diferente daquilo que aparenta ser diante daquelas pessoas, né?
como a palavra de Deus fala, né, sobre isso que significa, né, ser sepulcro caiado, né, sermos hipócritas, não sermos aquilo que condizemos com aquilo que nós mostramos para outras pessoas, né. Não adianta também, né, a gente enganar a Deus, né, ser uma coisa que nós não somos, porque Deus conhece nosso profundo e nosso escondido, né, nosso interior. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, como eu falei aqui. Infrutífera é aqueles que não dão fruto, né? São vazios. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por 1, né? São aquelas pessoas que dão frutos. Eu costumo pensar que ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Se porventura você é uma pessoa que estão atirando muita pedra contra você, contra a sua vida, isso significa ali que você está dando frutos, né? Porque a palavra de Deus fala que é pela árvore que nós conhecemos os frutos, ou pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Se a árvore dá fruto bom, significa que é uma árvore boa. Se aquela árvore dá frutos ruins, significa que ela não serve para nada, apenas para ser cortada e lançada no fogo e queimada, né? Então, espero que essa palavra possa edificar o seu coração, né? Seja muito bem-vindo por aqui, se inscreva no canal e, se Deus quiser, né, em breve me tornarei uma terapeuta e psicanalista. Trabalharei na área de transtorno de personalidade narcisista e na área cognitiva comportamental e ajudando a você superar a dependência emocional, codependência e também carência, né? E falando sobre um pouco da depressão, né? Quais são os fatores que levam a pessoa a ter depressão, e me aprofundarei nessa área, né, se Deus quiser, ajudando a pessoa a descobrir a sua própria identidade, a se reconectar com o seu verdadeiro eu. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz. Tenha um excelente dia ou noite ou tarde, não sei que hora que você irá assistir esse vídeo. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus, e um grande abraço. É sempre um prazer estar por aqui compartilhando a palavra com você. Até mais.